Fala pessoal, tudo jóia? Sou o professor Luiz Gustavo aqui do NEAF. No Fala Jurídica dessa semana a gente vai tratar de um tema bastante comentado, bastante famoso, inclusive recentemente, algumas decisões do STF, que foram tomadas aí no primeiro semestre de 2018, modificaram alguns entendimentos acerca dessa temática, que é justamente o que se conhece como foro privilegiado. Foro privilegiado, na verdade, é como ficou conhecido, a maneira como a imprensa difunde o foro por prerrogativa de função. Foro por prerrogativa de função, digamos que é um nome tecnicamente correto para o tal foro privilegiado que a gente sempre ouve falar, na imprensa principalmente, que difunde bastante essa nomenclatura nos noticiários e tudo mais. Então, gente, é o seguinte, o que é o tal do foro por prerrogativa de função? Muito bem, certos agentes públicos, em função do cargo que ocupam, das funções que exercem, são submetidos a julgamento da esfera criminal, e é importante frisar isso, já friso desde já, julgamentos na esfera penal, na esfera criminal. Então essas autoridades, esses agentes públicos, são submetidos a julgamento em certos tribunais, a depender do cargo que ocupam. Por exemplo, deputados federais e senadores são julgados criminalmente pelo STF, prefeitos municipais são julgados perante Tribunal de Justiça e por aí vai, membros de tribunais, membros do Ministério Público, membros de tribunais de contas. Então, tem uma série de autoridades que são julgadas criminalmente por um tribunal determinado a depender da função que ocupam, do cargo que ocupam, enfim. Então, beleza. Já comentamos isso, o importante saber a ideia do foro por prerrogativa de função. Muito bem, pessoal. Frisei bastante que o foro por prerrogativa de função é para crimes, tá legal? Crimes, importante sempre frisar isso. Por que eu friso isso? Entendia-se, e na verdade isso nunca foi, digamos, muito pacificado na nossa jurisprudência, nas nossas decisões judiciais, que em determinadas ações cíveis, e a principal delas é a ação de improbidade administrativa, também, eventualmente, teriam foro por prerrogativa de função. Então, por exemplo, um governador de um estado, ele é processado criminalmente, o foro para processá-lo criminalmente é o STJ. Vamos falar de um governador, por exemplo. Entendia-se que, se esse governador praticasse um ato de improbidade, ele também seria julgado pelo STJ. Algumas correntes defendiam essa tese. Outras correntes, outros doutrinadores, outras decisões jurisprudenciais falavam que não existe foro por prerrogativa em ações de improbidade. Então o governador vai ser processado na primeira instância, por exemplo. E aí ficou às vezes a gente notava tendências, ora para um lado, ora para um outro, Até que agora, pessoal, aparentemente o Supremo pacificou essa questão, dizendo o seguinte, olha, existe sim o que se chama de duplo regime sancionatório. O que é o duplo regime sancionatório? Voltando para esse exemplo que eu dei, um governador, ele pode sim, por um ato de improbidade, responder na primeira instância em face do ato de improbidade. Se ele cometeu um crime no seu mandato, em razão do seu mandato, aí sim ele vai ser julgado no STJ. E esse raciocínio se expande, se espalha para todos os demais agentes políticos, agentes públicos que têm certos cargos com certas funções sendo mencionadas diretamente na Constituição Federal. A Constituição é quem dá aí, digamos, atribui o foro privilegiado para essas autoridades, Salvo algumas exceções, por exemplo, a Constituição Estadual, ela pode estabelecer um foro para vereadores, por exemplo, ela pode estabelecer o foro para o vice-governador, que são duas autoridades, dois cargos que a Constituição Federal não prevê diretamente qual é o foro privilegiado. Então, as constituições estaduais podem dizer do foro para vereadores e vice-governador. Agora, governador, prefeitos, membros de tribunais de contas, já é bem claro, a Constituição Federal já pôs isso, então já está pacificado os respectivos foros por prerrogativa de função para as autoridades listadas na Constituição. Muito bem, pessoal, então a ideia primeira que eu queria trazer para vocês é essa. Então o STF recentemente pacificou a questão dizendo o seguinte, existe sim o tal do duplo regime sancionatório. Por quê? Porque o foro por prerrogativa de função vale para as ações criminais, ações penais, instância criminal. Tudo que for cível, e o grande exemplo que se tem é a ação de improbidade administrativa, que é na esfera cível. Ato de improbidade não é crime, legal? Não sendo crime, então vai transcorrer, vai tramitar na esfera cível, que é
competência da primeira instância, beleza? Isso é uma informação importante. Preparamos alguns slides aqui, pessoal, só para nós comentarmos aí de maneira mais precisa a decisão em si. Essa daqui é a petição 3240 do Distrito Federal, originária do DF. Isso aqui é a manchete do site do STF, tá, pessoal? A gente tirou isso do site do STF. STF mantém competência da primeira instância para julgar a ação de improbidade administrativa contra agente político. Então veja que existe sim, na ótica do STF, o tal duplo regime sancionatório. O agente político criminalmente responde perante o foro que ele tem a prerrogativa, mas na ação de improbidade, primeira instância normalmente. Legal? Duplo regime sancionatório para agentes políticos, como nós comentamos. Exceção, pessoal, aí tem que ficar esperto. Existe apenas uma autoridade que não está sujeita ao duplo regime sancionatório. Quem é? O ocupante do cargo de presidente da República. Ele não. Por quê? Artigo 85 da Constituição diz o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e especialmente contra. Já que estamos falando de improbidade administrativa, veja que a Constituição está dizendo que no caso do presidente, probidade na administração é um crime de responsabilidade cometido pelo presidente. E quando o presidente comete crime de responsabilidade, ele é processado e julgado por quem? Senado Federal. Então, o presidente, se cometer um ato de improbidade, a Constituição diz que isso é um crime de responsabilidade, e lá no artigo 86 da Constituição está dizendo: crimes de responsabilidade do presidente são processados no Senado Federal. Então, no caso do presidente, ele vai responder por um ato de improbidade lá no Senado Federal. Então, para ele, existe sim a prerrogativa de função para um ato de improbidade. É a única exceção, pessoal. Ah, mas aí você pode pensar, não, então se vale para o presidente, vale para o governador e vale pelo prefeito, pela tal da simetria federativa, né? Neste caso, não, pessoal. Cuidado, que no caso dos artigos 85 e 86, isso é apenas para o presidente mesmo. O STJ, o STF já disseram isso, já reafirmaram, já consolidaram o entendimento que esse conteúdo aqui, né, do artigo 85, 86, não se espalha para governadores, prefeitos, para chefes de outros poderes executivos. Então, de fato mesmo, a única autoridade livre, digamos assim, né, do duplo regime sancionatório é o presidente da República. Legal? Gente, só um adendo, talvez nem tenha tanta pertinência com essa temática. O que é o tal do crime de responsabilidade? Crime de responsabilidade nada mais é do que uma infração político-administrativa. Então, o agente que está sendo processado, ele, digamos, escorregou, né? Ele cometeu ilícitos políticos administrativos, a gente pode dizer isso. Crime, embora se chame crime, mas isso não é algo que transcorra, que seja processado na esfera penal, na esfera criminal, né? Isso aqui, uma vez condenado num crime de responsabilidade, o réu, aí no caso a pessoa que foi processada, ela não vai ter uma pena tipo multa ou pena restritiva de liberdade. Ela vai ter, por exemplo, o seu mandato cassado, ela vai ficar inelegível por alguns anos, 8 anos, via de regra. As sanções de um crime de responsabilidade, portanto, são essas: cassação do mandato e, eventualmente, uma inelegibilidade por 8 anos, por exemplo. Então, veja que é diferente de um crime mesmo, que lá, tipificado no Código Penal, que você vai ter uma pena restritiva de liberdade, vai pagar a multa, vai prestar serviços à comunidade, enfim. Então, crime de responsabilidade nada mais são do que infrações político-administrativas, consequentemente, tem um foro apropriado para isso, né? Para quem comete crime de responsabilidade. Legal? Isso aqui não é de alcance do Poder Judiciário. Isso aqui fica, por exemplo, para governadores, fica na Assembleia Legislativa, para prefeitos, fica nas câmaras municipais, para o presidente, fica no Senado Federal. Então, se um governador comete um crime de responsabilidade do seu mandato, quem vai processá-lo e julgá-lo vai ser a Assembleia Legislativa, por exemplo. O Judiciário não se mete nisso. Isso aqui, a gente está falando, né, na aula de hoje, né, nesse vídeo, estamos falando de Judiciário enquanto apreciador de atos, de crimes, né, por prerrogativa de função, nesses tribunais específicos que processam certas autoridades, e também de improbidade administrativa, que é uma ação que tramita no Judiciário, evidentemente, só que na esfera civil. Legal? Então essa é a primeira decisão que a gente queria trazer para vocês, pessoal. A segunda foi uma questão de ordem
levantada pelo ministro Luiz Roberto Barroso no julgamento dessa ação penal aqui, ação penal 937. Essa decisão bem mais recente, coisa de um mês aí atrás. Vale a pena a gente ler o seguinte, pessoal. Ele levantou alguns questionamentos para saber se, né? Bom, primeira coisa, o importante é a gente frisar isso aqui, ó. De modo a limitar a aplicação do foro às acusações por crimes cometidos no cargo e que digam respeito estritamente ao desempenho daquele cargo ao qual a Constituição assegura este foro especial. Quer dizer o seguinte, se um deputado federal que é processado, o foro dele por prerrogativa do cargo é o STF. Lembrando, o foro criminal, para crimes cometidos. Legal. Esse deputado, então, o ministro Barroso, ele perguntou o seguinte, olha, não é o caso de nós entendermos que se esse deputado cometeu um crime em razão do seu mandato e durante o seu mandato, então ele cometeu um crime que um deputado cometeria, digamos assim, né? Neste caso, ele vai ser processado no STF, porque ele cometeu um crime em razão do cargo e que diga respeito ao seu mandato. Aí tudo bem, é um crime que ele vai responder no STF, por um foro privilegiado que ele tem, né? Um foro por prerrogativa assegurado pela Constituição. Agora, se ele cometeu um crime que nada tem a ver com o fato dele ser deputado, por exemplo, ele cometeu um furto, né, um furto em um estabelecimento comercial, algum deputado é cleptomaníaco, sei lá. Se ele cometeu esse furto que não tem a ver com o fato dele ser deputado, a ideia é, o ministro, né, perguntou, olha, será que é o caso dele cometer um furto, ele roubou um doce numa loja qualquer porque é cleptomaníaco, sei lá. Né, ou alguma situação parecida ou mais grave, enfim. Ele cometeu um assassinato fora das dependências do Congresso, nada tem a ver, matou alguém da família, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Faz sentido ele ser julgado pelo STF, a gente congestionar ainda mais o STF de processos, sendo que nem é um crime relacionado ao fato dele ser deputado? Como é que fica isso, né? E aí, então, o Supremo pacificou a questão toda, a polêmica toda, dizendo o seguinte: o caso, né, só deve ser objeto de foro por prerrogativa de função crimes, né, a gente tem falado desde o começo, tenho falado para vocês que foro por prerrogativa é para crimes, ações penais, portanto, então o entendimento que ficou olha, vai valer então foro por prerrogativa para crimes cometidos em razão do cargo, que digam respeito ao cargo, né, enquanto ele estava no exercício do mandato. Então é isso que ficou, digamos, sedimentado, é o que foi decidido neste caso aqui, nesta questão de ordem, e é o que a gente está entendendo, esse julgamento é recente do STF, e isso está sendo aí, digamos, sedimentado, consolidado, e o entendimento que a gente tem que ter para provas de concurso, eventualmente, provas jurídicas principalmente, vai nesse sentido, pessoal. A decisão é recente, provavelmente outras decisões no mesmo sentido virão. Já aconteceram, por exemplo, no STJ, né, o STJ já devolvendo para a primeira instância processos contra governadores, por exemplo, que não tinham a ver com crimes cometidos no exercício dos respectivos mandatos. Então o STJ já devolveu alguns processos para as instâncias inferiores. Então a tendência é isso ir, né, se sedimentando ao longo do tempo, se consolidando ao longo do tempo. As questões que o ministro Barroso colocou, só para a gente fechar o vídeo, são essas aqui, ó. O foro por prerrogativa de função deve abranger apenas as acusações por crimes estritamente relacionados ao desempenho do cargo, enquanto o réu estiver no exercício daquele cargo ao qual a Constituição assegura, né, o foro privilegiado, enfim, essa é a ideia que nós temos agora. Isso que vai valer a partir disso, legal? O que se tem é o réu no exercício do cargo, é ali que ele vai responder o crime. Se ele cometeu o crime fora do exercício do mandato, o que nada tem a ver com o mandato, ele não responde perante o foro privilegiado, ele responde de maneira lá na primeira instância. Então essa é a ideia, legal? Bom, gente, então era isso, né? Uma rápida conversa aqui, só para deixar claro essa novidade essa novidade jurisprudencial sobre o tal foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função, tá bom? É legal, se vocês tiverem a oportunidade, tiver um tempinho, consultem essas decisões, os informativos do STF que falam sobre isso, e vão lá, vocês podem digitar o número desses processos que eu indiquei para vocês, né? Tanto a ação penal quanto a petição. Vocês podem consultar os volumes, né, as peças, né, os processos são digitais, né, são acessíveis aí. Então é legal se vocês tiverem um tempinho para entender o contexto, né, e o alcance dessas decisões que, como eu disse para vocês, são recentes, então ainda vão se consolidar, mas tudo indica que a gente tem que seguir essa linha que agora o STF decidiu. Legal? É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Bons estudos para vocês.